Bolsonaro americano. Texto do Ronilson Pacheco lá no Intercept. São os evangélicos brancos radicais que decidirão se Donald Trump vencerá ou não as eleições americanas. E a má notícia é, sim, o Trump tem grandes chances de virar presidente dos Estados Unidos. Bom dia, Letícia. Bom dia, Eliane. Bom dia, Maria Isabel, queridíssima. Não esqueçam, gente, precisamos de 58 pilas aqui de superchats. Quem puder contribuir, agradeço de coração pela ajuda de todos vocês, meus queridos e minhas queridas. Vamos voltar para a leitura do texto. Vamos aqui seguindo para baixo. Olha lá, o Trump e os evangélicos. As análises sobre as eleições americanas e o retorno triunfal de Donald Trump costumam ter algo em comum, focar em seu carisma e em seu controle sobre o Partido Republicano. Mas não é daí que vem a força de Trump, tão avassaladora que parece tornar irrelevante o fato dele estar metido em uma enxurrada de processos. Seu poder vem de cristãos brancos radicais e da guerra que travam nos Estados Unidos. A leitura de que Donald Trump supera seus colegas de partido Ron DeSantis e Nikki Haley por eles serem uma espécie de cópia imperfeita de Trump, preferido pelos eleitores por ser original, perde de vista a profundidade do problema das prévias republicanas. DeSantis é muito mais combativo e tem muito mais a mostrar do que Donald Trump nas chamadas pautas morais, como esse procedimento e direitos LGBTQIAP+. Em política externa belicista e caça-terroristas, Haley está a quilômetros na frente de Trump. Então, por que sequer os dois ameaçam a supremacia do ex-presidente junto aos eleitores republicanos? Em primeiro lugar, Donald Trump está disposto a deixar acontecer muito mais do que diz que fará. Como descreveu o jornalista Tim Alberta, para os evangélicos e brancos radicais, os bárbaros estão às portas e precisamos de um bárbaro para mantê-los afastados. Claramente, Trump é um bárbaro que fará o impossível para proteger sua gente. Outra explicação apresentada por Sam Perry, sociólogo e pesquisador da Universidade de Oklahoma, é que os evangélicos brancos, e especialmente os mais devotos, são partidários do tipo marchar ou morrer. Eles estão tão convictos de que há uma guerra pela alma dos americanos em curso. Para a maioria deles, Donald Trump fez a sua parte quando nomeou 3 juízes conservadores para a Suprema Corte dos Estados Unidos, o que foi determinante para, por exemplo, derrubar a lendária decisão Roe versus Wade, que legalizou esse procedimento que está na tela nos anos 70 e a política de ação afirmativa no país. Mas para eles a luta continua e é preciso ser ainda mais radical. DeSantis e Haley podem agir com dureza e conservadorismo, mas também como chefes de Estado. Mesmo que vença as eleições americanas, Donald Trump está pouco preocupado com isso. Ele prefere deixar agirem por si mesmos todos aqueles que desconfiam ou mesmo odeiam os imigrantes, as pessoas em situação de rua, as políticas de ação afirmativa, o voto dos negros, a teoria crítica racial, os críticos do nacionalismo cristão, as políticas sociais, e as pessoas trans. Resposta ao anseio de tomar uma nação de volta. A chegada de Trump à presidência dos Estados Unidos em 2016 só foi possível graças ao apoio maciço dos evangélicos brancos. 8 em cada 10 deles votaram em Trump. Mas até então todas as análises se voltavam para a confiança demasiada em um público em um candidato que não tinha um passado político e, apesar de todas as falhas, assumiu um compromisso de cuidado com esse grupo. No Brasil foram vistas semelhanças com o endosso cristão a Jair Bolsonaro, mas 4 anos depois Trump foi atravessado por notórias demonstrações de má gestão. No seu governo, a radicalização se intensificou, antigos grupos supremacistas brancos voltaram a mostrar a cara e outros nasceram. Ele foi pífio na condução do país na pandemia da Covid-19 e seu último ato foi a instigação de uma insurreição com características claras de terrorismo doméstico no ataque ao Capitólio. Consequentemente, Donald Trump agora é um homem que responde a vários processos, além de ter sido condenado por difamação e estar na mira da Suprema Corte. O tribunal pode tirá-lo da disputa eleitoral caso entenda que ele infringiu a 14ª emenda da Constituição americana. Tudo indica que os evangélicos dariam um passo atrás, ainda que conservadores acreditava-se que daqueles 8 em 10 teria algum apreço pela democracia e pela repulsa à violência política. Mas não é bem assim.
a conclusão parece bastante óbvia. Nunca houve esperança de um candidato que valorizasse os princípios cristãos e da igreja, sempre foi sobre tomar a nossa nação de volta, grito de guerra dos conservadores cristãos brancos que sentem que perderam espaço na sociedade diante das reivindicações dos ativistas pelos direitos civis e LGBTQIAP+. É isso aí. Estratégia é vender Donald Trump como o escolhido de Deus. Trump é o partido republicano agora, disse o sociólogo Sam Perry. Quando as primárias republicanas eram um esboço e havia muitos nomes na jogada, um pequeno número de evangélicos brancos ensaiou deixar Donald Trump para trás. Mas, na medida que as primárias foram avançando e Trump se manteve na disputa, e na dianteira, aliás, ficou nítido que nenhum candidato estaria disposto a cruzar tantos limites quanto ele em nome de um projeto nacionalista cristão. Esse laço é tão forte que a equipe do Donald Trump apostou todas as fichas na veiculação de um clipe no qual ele é apresentado como escolhido de Deus para resgatar o país. No vídeo God Made Trump, foi produzido por um grupo de mídia conservador. Essa não é uma estratégia louca ou falha, é uma aposta na total conexão com aqueles que estão prontos para defender o seu líder até o fim. Nacionalismo cristão tem sido avaliado por especialistas dos Estados Unidos como o maior ataque atual à democracia, e ele é parte fundamental da engrenagem de radicalização dos evangélicos brancos. Um projeto de poder como esse não pode ser levado adiante sem que os lugares de acesso e manutenção do poder estejam ocupados. Nesse sentido, Donald Trump, mais do que o próprio Partido Republicano, tem os cristãos nacionalistas totalmente a seu favor. O atual presidente da Câmara Americana, Mike Johnson, é um antigo conhecido dos jornalistas e pesquisadores da direita cristã. Ele acredita, por exemplo, na separação entre igreja e Estado é um equívoco. Ele quer tudo junto, Estado teocrático, entendeu, queridos? Em 2016, quando concorria à presidência do Congresso, discursou na Igreja Batista de Louisiana e afirmou ter sido chamado para o ministério jurídico. E por isso esteve fora da linha de frente da guerra cultural que defende a liberdade religiosa, a santidade da vida humana e os valores bíblicos, linha de frente que prometia assumir com o novo cargo. Ao lado de Johnson, deputado por Ohio, Jim Jordan é outro importante braço de Trump no Congresso. Ele é atual presidente do Comitê Judiciário da Câmara e tem uma reputação de longa data como agitador conservador. Democratas o acusam de usar a sua posição para proteger o ex-presidente da preparação das eleições americanas de 2024. Se Trump for nomeado, e tudo indica que será, Biden ou qualquer outro candidato democrata encontrará um adversário muito mais fortalecido, enfurecido e amparado por uma parcela da população obstinada em tomar o país de volta. Em outras palavras, se Trump voltar para a Casa Branca, não há dúvidas, é porque os evangélicos brancos o colocaram lá, muito mais decididos a vencer de uma vez por todas a guerra cultural que eles acreditam viver. A força de Trump está diretamente conectada com um projeto de poder cristão ultraconservador, por isso as eleições americanas de 2024 não são um projeto político de Trump. São sobre um ataque do tipo tudo ou nada de um grupo de nacionalistas que estão convictos de que a identidade e a alma de ser americano estão ameaçados, meus queridos e minhas queridas. Galerinha, que droga, né? Que droga. A gente achou que o pessoal tinha avançado com a queda do Trump, mas aparentemente há uma verdadeira força-tarefa para colocá-lo de volta ao poder, meus queridos e minhas queridas.